Bora lá, gente. Aqui professor Epifânio Cavalcante. A gente vai dar prosseguimento ao curso de vocês de História de Fortaleza. Eu espero que vocês tenham aqui a máxima atenção, que fiquem muito concentrados. Como é online, tu vai, bota para frente, bota para trás, e aí a gente vai consolidando aqui as nossas ideias sobre História de Fortaleza, né? Concursozinho aí pra gente já de Guarda Municipal e afins que possam cobrar Fortaleza, beleza? Então bora lá. Bora aqui começar a esquematizar as ideias sobre História de Fortaleza, certo? Eu quero que você entenda que não dá para você compreender a história de Fortaleza se você desvincular da história do Ceará e desvincular da história do Brasil. Não dá, certo? Você tem que fazer esse contexto geral sempre. E aí, eu já começo aqui colocando para vocês essa seguinte perspectiva. O contexto de colonização tardia. Vou até alterar aqui a cor. O contexto de colonização tardia. Eu começo aqui assinalando para ti a seguinte coisa. As investidas portuguesas, né, no século XVII. Então, vamos lá. A gente sabe que no século XVI, algumas regiões do Brasil já têm consolidado a sua colonização. Não esquece disso. O Ceará não se enquadra nisso, Fortaleza não se enquadra nisso, beleza? Então, no século XVI, Ceará está marginalizado, Fortaleza está marginalizado. Lembrem sempre, não havia questão municipal, né? O município de Fortaleza nesse contexto. Isso não existe ainda. Estamos falando da região do que viria a ser Fortaleza. Não esquece disso. Repetindo, da região do que viria a ser Fortaleza. Essa é a perspectiva. Como vocês sabem, o Ceará, Fortaleza, não apresentava atrativos econômicos ao governo português. Portugal olhava para cá e dizia: vixe, meu irmão, vale a pena não, viu? Não vale a pena o desgaste, não. Gasolina cara, nem adianta ir lá para aquelas bandas, entende? Só que aí, um contexto de estratégia militar muda a perspectiva portuguesa em relação ao Ceará, em relação à região, né, do que viria a ser hoje Fortaleza. Lembrem vocês que o aspecto militar aqui mencionado é exatamente o quê? Os franceses perturbando o juízo dos portugueses. Os franceses já dominavam o Maranhão. Os franceses constantemente visitavam o litoral cearense. Não esqueçam disso, beleza? Além disso, o Ceará, ele representava uma tentativa de organização para explorar a região norte. Não esquece disso, tá certo? O Ceará, ele era visto como uma base, como um caminho, como um acesso. Lembrando sempre, os portugueses estão chegando aqui no Ceará, na região onde depois vamos chamar essa região de Fortaleza. Não esquece desse detalhe. Os portugueses vão chegando no litoral cearense, no litoral, onde hoje chamamos de Fortaleza, beleza? Bota para a próxima brincadeira aqui. Eu vou fazer aqui um breve lembrete com vocês dessas tentativas portuguesas de ocupação, tá certo? Repetindo, um breve lembrete dessas tentativas de ocupação. Professor, quais seriam? Quero sempre destacar que estamos falando do início do século XVII. Repetindo, do início do século XVII, beleza? No caso aqui, galera, ó, nós temos a tentativa de Pero Coelho, que se dá em 1603. Como eu havia dizendo, né, para vocês, início do século XVII. Pero Coelho vem para cá devido às ameaças de outras nações. Já destacado com vocês, principalmente os franceses. Não esquece disso, meu lindinho e minha lindinha. Aqui,
Pero Coelho vai construir um forte, o Forte de São Tiago, certo? E aí, sempre te dizendo, em região onde hoje a gente chama de Fortaleza. O Forte de São Tiago, olha aí, galera, na atual Barra do Ceará. Galera, é muito legal conhecer a história dos lugares, né, in loco. Então, vá na Barra do Ceará, olha onde é o Marco Zero, né, perceba essas questões, né? Quem mora na Barra do Ceará tem mais chance de conhecer isso ainda, na nobilíssima região da Barra do Ceará. Quero lembrar vocês que o seguinte, que esse forte, o tal Forte de São Tiago, é um primeiro empreendimento militar português em terras cearenses, em terra onde hoje é Fortaleza, beleza? Qual era a ideia? Já sabemos. A meta é chegar ao Maranhão. Deu certo? Não, não deu certo. Né? Vários problemas se apresentaram na expedição de Pero Coelho. Para dar exemplo, a falta de recursos, a resistência indígena, a seca foi um problema fundamental. É importante lembrar dessas correlações históricas, né? Não esqueçam disso. O tal do Pero Coelho, ele não vai fundar apenas um forte em Fortaleza. Ele vai fundar um forte também no Rio Jaguaribe, que é o Forte de São Lourenço. A seca de Pero Coelho, ou a seca que a expedição de Pero Coelho enfrenta, representa a primeira seca documentada da história do Ceará, certo? É sempre bom lembrar disso. Primeira seca documentada da história do Ceará. Então perceba, a primeira tentativa de ocupação do Ceará é através de uma região onde hoje seria chamado de Fortaleza, beleza? Bora para a próxima. Padres jesuítas, 1607, dizendo sempre, o contexto é o início do século 17. O contexto é o início do século 17. Tá aqui os padres bichinho, ó, Francesco Pinto e Luiz Figueira. A chegada em Fortaleza e o destino à região da Ibiapaba. Perceba, os padres não vão edificar um projeto consolidado em Fortaleza. A chegada é para Fortaleza, mas né, o caminho é para a região da Ibiapaba, certo? A ideia, dominar a região através da catequese. Os indígenas resistem a esse projeto e mais uma tentativa portuguesa é fracassada. Mais uma tentativa portuguesa é fracassada. Perceba, nesse caso, Fortaleza foi só o ponto de chegada dos portugueses. A meta já era, evidentemente, a região da Ibiapaba. A mais famosa expedição portuguesa é a de Soares Moreno, e ela se dá a partir de 1611, certo? Lembrem vocês, aqui também há a construção de um forte, aqui também há um empreendimento na localidade onde hoje chamamos de Fortaleza, certo? Militar experiente, constante presença no litoral, né? Como eu sempre digo, embora ainda não houvesse o nome Fortaleza, Martim Soares estava frequentando, passeando, né, perpassando no litoral, onde hoje chamamos de Fortaleza. Martim Soares, ele vai conseguir se aliar a alguns grupos indígenas, principalmente aos potiguares, sob a liderança de um índio chamado Jacaúna. Mais uma vez, sob a liderança de um índio chamado Jacaúna. Não esquece disso, porque essa parceria com os indígenas foi fundamental para que o tal do Soares Moreno conseguisse construir o forte de São Sebastião. Ó, São Sebastião, aonde? Gente, mesmo esquema do Forte de São Tiago, às margens do rio Ceará. Certo? Mais uma vez, às margens do rio Ceará. O Soares Moreno, ele não se conteve em apenas trazer para cá uma perspectiva militar, certo? O Soares Moreno queria consolidar a colonização,
o Soares Moreno queria fazer uma grana aqui, e aí ele vai investir na região. Quero lembrar vocês, o forte é em Fortaleza, ou, sempre dizendo, no que viria a ser Fortaleza. Então, o Soares Moreno vai investir no quê, professor? Gente, olha aqui, ó. Ele vai investir em pecuária e ele vai investir na cana-de-açúcar. Não esquece disso. Certo? O Moreno vai criar um tipo de gado que era conhecido como gado vacum. Perceba, a ideia era trazer certo desenvolvimento econômico para a região. Essa era a ideia. Professor, deu certo? Não. Mas, porém, entretanto, o Moreno, ele se consolida aqui no Ceará, ele chega ao posto de Capitão Mó, a toda uma história sobre o romance, ou o possível romance do Moreno com a Índia Iracema, e aí até, essa versão romanceada, essa versão literária, onde Moreno e Iracema seriam uma espécie de Adão e Eva do Ceará, eles dariam origem, eles iriam, com esse casamento, com essa união, dar origem ao povo cearense, certo? Depois de tanto lutar, tanto investir, de não ter tanto apoio assim da coroa portuguesa, o que o Moreno vai fazer? O Moreno vai pegar o beco. Em 1631, ele se retira do Ceará. Não esqueçam disso. Então, a gente pode afirmar o quê para vocês? Que nós temos um primeiro período de tentativa portuguesa fracassada. Mais uma vez, nós temos umas 3 tentativas portuguesas fracassadas de ocupar o Ceará, de ocupar a região onde hoje chamamos de Fortaleza. Só lembrando a vocês, a primeira é com Pero Coelho, a segunda com os jesuítas e a terceira tentativa é com Soares Moreno. Não esquece disso, meu lindinho e minha lindinha. Além disso, o que nós temos? Os holandeses. Professor, holandeses. Galera, sem sombra de dúvida, os holandeses são fundamentais. Vai ter até um debate sobre a importância de qual dos 2 fortes foi mais relevante, se o forte construído pelos portugueses ou se o forte construído pelos holandeses. Qual deles teria dado origem à Fortaleza? Qual deles teria dado origem à Fortaleza? Então, bora lá. Tentativa holandesa. Essa cronologia aqui, ela é fundamental, viu, gente? Olha aqui. 1637. O forte de São Sebastião é atacado pelos holandeses. Certo? Olha aí a data. 1637. Então perceba que o Martim Soares já tinha vazado, já tinha deixado o Ceará, deixado Fortaleza, certo? Então o negócio não estava tão ok assim, não estava ok. Galera, qual era a pretensão holandesa em relação ao Ceará, em relação à Fortaleza? Olha aqui, o domínio holandês na região açucareira. De novo, o que nós temos que ressaltar aqui? Que a questão, ela é de estratégia militar, certo? Mais uma vez, a questão, ela é de estratégia militar. Professor, como assim? Gente, para o português, para o holandês, para os europeus, o Ceará não tinha lá grandes atrativos econômicos. Não tinha. Porém, o Ceará, para o olhar holandês, poderia servir como o lugar de proteção a Pernambuco. Não esquece que Pernambuco já estava ocupado pelos holandeses. Mais uma vez, Pernambuco já estava ocupado pelos holandeses.
Pernambuco era o centro da região açucareira. Pernambuco era o centro da atividade econômica açucareira, certo? E aí, o que vai acontecer? Em 37, os holandeses invadem o Ceará e permanecem aqui, até 44. O ataque indígena contra os holandeses viram que, nem vale tanto a pena assim. Aí pegam o beco, vamos embora. Até que em 49, olha aqui, a retomada dos holandeses ao Ceará, a região de Fortaleza. Agora é um novo momento. Quem é que está no comando? Um cara chamado Matthias Beck. Mais uma vez, quem está no comando é um cara chamado Matthias Beck. E aí, galera, ele vai construir um forte chamado de Schonenbó. Fundamental isso, galera. O forte de Schonenbó. A localidade, colina de Marajaitiba, e o rio é o rio Pajeú, certo? Esses três pontos são fundamentais. Repetindo, o nome do forte, Schonenbó, o lugar chamado colina ou monte do Marajaitiba e as margens do rio Pajeú, beleza? Isso aqui é um novo empreendimento, é um empreendimento holandês, não mais português. Quero lembrar a vocês que tudo isso aqui acontece em um contexto político chamado de União Ibérica. Meu lindinho, minha lindinha, isso aqui é tão fundamental de saber disso. Isso quer dizer o quê? Entre 1580 até 1640, o que nós tivemos? Tivemos a seguinte perspectiva. Espanha e Portugal se juntaram em um reino só. Mais uma vez, Espanha e Portugal se juntaram num reino só. Eis a questão. Eis a questão. A Espanha comandava Portugal, que por sua vez comandava no Brasil. Então, entre 1580 e 1640, quem mandava na real no Brasil era a Espanha. Nesse contexto da chamada União Ibérica. Bora pra frente. Galera, os holandeses viam sim Fortaleza, Ceará, como uma questão de estratégia militar. Havia também um projeto deles, metalista, principalmente relacionado, sabe a quê, galera? A prata. Os portugueses tinham a pretensão que aqui no Ceará havia uma quantidade razoável de prata a ser explorada e que o Ceará daria lucros nesse sentido. Eles acham prata? Sim, mas não a um volume, digamos assim, a ser lucrativo, certo? Em 1654, ocorre o quê? A rendição holandesa em Pernambuco e a saída do Ceará, certo? Perceba, entre 49 e 54, os holandeses estiveram aqui com a expedição de Matthias Beck. O forte, que era chamado de Schonenbó, que era um forte holandês, agora vai ganhar um outro nome. Ele vai ser ocupado pelos portugueses e vai ser rebatizado. Agora, o nome vai ser Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Então, mesmo não tendo uma repercussão econômica, mesmo não tendo uma viabilidade econômica, perceba que as ações europeias, que as ações estrangeiras, elas estavam centralizadas numa região onde hoje chamamos de Fortaleza, certo? Fortaleza, repito, mesmo não tendo grandes atrativos econômicos, por uma questão de localidade, litorânea e tal, acaba sendo alvo dessas investidas, dessas tentativas europeias, nesse caso,
tanto portuguesa quanto holandesa. Beleza? Bora aqui para a próxima nossa pagininha. Os debates sobre a fundação de Fortaleza. Isso daqui é uma coisa interessante. As provas adoram isso, viu, galera? Os debates sobre a fundação de Fortaleza. Bora lá. Em uma versão tradicional da produção histórica, para quem não sabe, a produção histórica ela é chamada de historiografia. Beleza? Numa versão tradicional da história, se buscavam os mitos fundadores, os heróis, quem fundou, quem é o cara responsável, quem é a mulher heroína. Claro que existem pessoas importantes, claro que existem pessoas mais relevantes e menos relevantes dentro de um olhar histórico. Isso é inegável. Agora, acreditar que uma pessoa funda uma cidade, uma pessoa funda um país, uma pessoa funda, sabe, sei lá o quê, aí já é exagero, certo? Mas repito, durante muito tempo, a produção historiográfica se pautou nessa ideia, na ideia de achar, de encontrar um herói, de encontrar aquele fundador, aquela pessoa que é responsável por tudo e por todos. Nessa perspectiva, e dito isso, olha para cá. Coloquei aqui para vocês, ó. Tradição historiográfica. O protagonismo de Soares Moreno, né? Como sendo o suposto, olha o termo, o suposto fundador do Ceará, certo? Suposto mesmo. Porque, como eu estou dizendo, uma pessoa sozinha não faz nada, né? Ele não é o Superman. E aí, se o Soares Moreno é uma figura elementar, é uma figura central, em contrapartida, ou melhor, em consequência disso, a Barra do Ceará seria o lugar da fundação do Estado. E também, por sua vez, o lugar da criação da fundação de Fortaleza, certo? Dar a importância ao Soares Moreno, dar o protagonismo a Soares Moreno, quer dizer o quê? Que a cidade de Fortaleza, que o estado do Ceará teria sido surgido na região da Barra do Ceará. Afinal, o Soares Moreno construiu o Forte de São Sebastião, né, gente? E esse forte fica na Barra do Ceará, ou ficava na Barra do Ceará, e aí a tese é que a partir desse forte, Fortaleza teria surgido. O forte seria o mito de fundação da região do Ceará de Fortaleza. Só que aí veio um cara e disse assim, não é bem assim. Moreno foi relevante? Claro que foi. Mas a cidade não surge, a cidade não cresce às margens do Forte de São Sebastião. O tal do Raimundo Girão escreve a seguinte obra. Matias Beck, olha o termo, o fundador do Ceará. Então perceba, o Raimundo Girão também tem a perspectiva de descobrir um fundador, quem é o fundador, quem é o cara que criou tudo, quem é o cara, né, dono da coisa toda. Essa é a ideia do tal do Raimundo Girão. Só que, segundo ele, o fundador não é o Soares Moreno, né? Ele busca um fundador. Quem é o fundador é o Matias Beck. Certo? Perceba aí o debate, né? Chamavam até, galera, era legal isso, era tipo alas, sabe? Torcidas. Os morenistas de um lado e os beckmistas do outro. Não esquece disso. Né? Nesse debate da visão historiográfica tradicional sobre quem seria o real fundador de Fortaleza e, por consequência, o real fundador do Ceará. Certo? Moreno ou Matias Beck. Aí, qual seria o argumento que o Raimundo Girão traz à tona? Olha aí, ó. A cidade cresceu em torno do Forte de
Shonembó. Certo? Repetindo, a cidade teria crescido no entorno do forte de Shonembó. A tese do Girão, ela gera bastante polêmica. Por quê? Porque a questão não é só historiográfica. A questão, ela vai para a esfera emocional, ela vai para a esfera religiosa, galera. Certo? Mais uma vez. Ela vai para a esfera emocional, ela vai para a esfera religiosa. Professor, como assim? Vou explicar para vocês. Se a fundação é de Soares Moreno, nós temos aí um mito fundador católico. Se a fundação é de Matias Beck, ou foi de Matias Beck, aí já é outra coisa. Aí já é uma fundação de origem protestante. Por isso que os historiadores católicos, ou ligados à tradição católica, vão ficar puto da vida com essa história de ser um holandês que seria a figura mais importante de Fortaleza, da fundação de Fortaleza e da fundação do Ceará. Olha aqui, ó. A tese de Girão gerou polêmica entre os conservadores católicos. O assunto vira popular mesmo, galera. As pessoas debatem isso nas ruas. Os jornais locais dão cobertura a isso. Só que aí é que vai estar. Quando nós temos a ideia, né, da comemoração de um mito fundador, do aniversário de Fortaleza, nem vai ser a questão do Forte São Sebastião e nem do Forte de Shonembó. Nenhum dos dois. Repetindo, o evento que dá origem à comemoração de nascimento de Fortaleza nem vai ser o Forte de São Sebastião e nem vai ser o Forte de Shonembó. Vai ser o quê? A criação da primeira vila com sede definitiva em Fortaleza. Isso se dá em abril de 1726. Mais uma vez, nem se trata do Forte de São Sebastião, nem se trata do Forte de Shonembó, e sim da edificação da vila em Fortaleza em 13 de abril de 1726. Então, no fim das contas, essa narrativa, ela nem é vencida por morenistas e nem por beckmistas. Quero lembrá-los que numa visão tradicional da história, sim, se busca um mito fundador. Porém, numa visão contemporânea da história, isso não é aceitável. A história ela é feita de personagens múltiplos, de contextos variados, de interesses diversos, de continuidades e de rupturas. Então, nós não podemos, numa visão atual da história, buscar, né, o que seria um mito fundador, certo? Para encerrar a nossa ideia de hoje, é interessante destacar que a região onde hoje é Fortaleza, que era chamado o Povo do Forte, era uma região extremamente pobre e passou, né, grande parte de sua história na extrema pobreza. Afinal, a primeira atividade econômica que dá certo no Ceará é a pecuária e ela é essencialmente sertaneja. O conflito entre colonos e indígenas, nesse processo de ocupação do Ceará, ele foi levando o indígena cada vez mais para o sertão, cada vez mais para o interior. E é por isso que foram formados alguns aldeamentos. Algumas localidades surgiram a partir de aldeamentos. Vamos dar aqui exemplos. Caucaia, Parangaba, Messejana e Baturité. Outros povoamentos surgiram a partir da pecuária, como por exemplo, Icó, Sobral, Xaramubim. O charque deu origem a Aracati, que é o principal núcleo urbano do Ceará até a primeira metade do século XIX. Perceba que Fortaleza não foi mencionado aqui. Não foi mencionado. Na verdade, o que eu quero destacar para você é o seguinte: é a extrema pobreza que essa localidade convivia. Quando tu lê em alguma prova, Aldeia do Ceará, ou também chamado de Vila do Forte, estamos falando de quem?
de Fortaleza. Beleza? Mais uma vez, aldeia do Ceará ou Vila do Forte, estamos falando de Fortaleza. Quais eram as marcas dessa aldeia do Forte? Olha aqui, dificuldades estruturais, miséria reinante. O povo vivia basicamente de quê? Subsistência, trabalhar para não morrer de fome. Ó, o forte era feito de madeira, gente. O Forte São Sebastião, o Forte de Chonembó, todos eles eram feitos de madeira. O de Chonembó, que vira Nossa Senhora da Assunção, só vai ser feito de alvenaria no começo do século XIX, certo? A guarnição militar, que simbolizava o poder sobre a região, era formada por negros, indígenas e mestiços, que eram trocados anualmente. Interessante notar, esses militares vinham ao Ceará, a maioria deles, como punição de degredo. Eles cometiam algum crime em Pernambuco, algum delito em Pernambuco, e qual era o castigo? Vim trabalhar no Ceará. Olha uma demonstração da miséria local. Autoridades que moravam na região sequer traziam familiares, eles vinham só para cá, era tipo assim, eu não vou levar minha família para aquela porcaria, né? Posição periférica da região e o novo contexto de estratégia militar. O Fortaleza nunca foi uma localidade que chamasse a atenção por seus atributos econômicos. Fortaleza vai demorar muito a se consolidar. Mas aí, gente, já são cenas para o próximo capítulo. Espero ter contribuído com vocês, ter ajudado e até uma próxima aula.